Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Profecias Cumpridas, de Ellen White. Nesse vídeo, veremos algumas das profecias de Ellen White que já se cumpriram, outras que estão se cumprindo atualmente, e outras que irão se cumprir brevemente. Ellen White escreveu extensivamente sobre grandes eventos que ocorrerão em um breve futuro e como eles se desdobrariam. Ela também escreveu sobre questões de saúde e fez previsões surpreendentes neste campo. A maioria de suas palavras proféticas já estão sendo cumpridas no presente. Deus diz: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Deuteronômio 18, verso 22. Quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Jeremias 28, verso 9. Em outras palavras, se o que o profeta fala não acontece, então ele será exposto como um falso profeta. Mas se o que ele falar se cumprir, o profeta será conhecido como aquele que o Senhor enviou. Vamos dar uma olhada em algumas das previsões de Ellen White, para ver se na verdade, elas se cumpriram da maneira exata em que ela profetizou. Previsão da Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial. Ela descreveu de maneira impressionante os detalhes dessas três guerras. No dia 27 de agosto de 1861, ela profetizou o seguinte sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Foram-me mostrados os habitantes da terra na maior confusão. Guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fomes e pestilências estavam por toda parte. Minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Mais uma vez, os habitantes da terra me foram apresentados, e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. A guerra ocasionou a fome, a miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. E então o coração dos homens desmaiou de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas 21, 26. Um momento de suspensão foi-nos graciosamente concedido por Deus. Vamos detalhar essa profecia e ver que ela se cumpriu nos mínimos detalhes. A primeira parte da profecia diz: foram-me mostrados os habitantes da terra na maior confusão. Guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fomes e pestilências estavam por toda parte. Isso aconteceu na Primeira Guerra, de 1914 a 1918. Depois ela diz que haveria um pequeno tempo de paz. Minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. E realmente aconteceu um pequeno tempo de paz, de 1918 a 1939. Depois ela diz que a guerra aconteceria novamente. Mais uma vez, os habitantes da terra me foram apresentados, e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. A guerra ocasionou a fome. A miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. E então o coração dos homens desmaiou de terror, pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo.
Isso aconteceu na Segunda Guerra, de 1939 a 1945. Depois da Segunda Guerra, haveria um momento de suspensão. Um momento de suspensão foi-nos graciosamente concedido por Deus. De 1945 até nossos dias, está acontecendo esse momento de suspensão. Mas ela nos diz que em breve acontecerá a Terceira Guerra Mundial, quando fechar a porta da graça. Mas embora as nações estejam passando em revista suas forças para a guerra e derramamento de sangue, está ainda em vigor a ordem dada aos anjos de segurarem os ventos. Os anjos estão agora retendo os ventos da contenda, até que o mundo seja advertido de sua vindoura condenação. Uma tempestade, porém, está prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá tal cena de conflito que a pena não pode descrever. Testemunhos Seletos, volume 2, página 369. E sobre essa Terceira Guerra Mundial, ela diz mais detalhes de como será. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Mas, conquanto nação se esteja levantando contra nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Os quatro ventos sobre os quatro cantos da terra ainda estão sendo retidos, até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do mundo hão de mobilizar suas forças para a última grande batalha. Testemunhos Seletos, volume 2, página 369. Esta visão foi dada a Ellen White, cerca de 53 anos antes da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914. Como sabemos, o mundo inteiro se envolveu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, com um pequeno tempo de paz no meio, e a perda de vidas e a fome, através dessas guerras, foram imensas, com cerca de 70 milhões de mortos. Essa visão foi cumprida à risca, como podemos testemunhar hoje. Outra previsão extraordinária que ela teve foi em 24 de novembro de 1904, e em agosto de 1906, onde ela teve uma visão das bombas jogadas por aviões. Na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Das janelas eu podia avistar um terrível incêndio. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo, acordei e vi que estava em casa. Evangelismo, página 29. 6 anos depois, cumpriu-se a profecia. Em janeiro de 1910, os homens começaram a fazer testes das primeiras bombas jogadas por aviões, e desde a Primeira Guerra Mundial, e em nossos dias, essas bombas são jogadas nas casas. Ellen White também falou de uma arma que seria usada na guerra, e que ainda não havia sido inventada em seus dias, mas seria usada mais tarde, na Segunda Guerra Mundial. Ela teve uma visão da bomba atômica em 1904, 41 anos antes de acontecer. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Testemunhos Seletos, volume 3, página 296. Agora veja o cumprimento dessa profecia, 41 anos depois. Em 1945, a bomba atômica foi usada em Hiroshima e Nagasaki. Foi uma imensa bola de fogo que destruiu as casas imediatamente, exatamente como ela descreveu.
ela também profetizou que o preconceito entre negros e brancos iriam cair. Paredes de separação foram construídas entre os brancos e os negros, mas esses muros de preconceitos cairão de si mesmos, assim como os muros de Jericó, quando os cristãos obedecerem à palavra de Deus, que lhes impõe amor supremo ao Criador e amor imparcial aos seus vizinhos. Deixe que cada igreja, cujos membros afirmam acreditar na verdade para esse tempo, olhe essa raça negligenciada e oprimida, que como resultado da escravidão foram privados do privilégio de pensar e agir por si mesmos. Review and Herald, 17 de dezembro de 1895. O cumprimento da profecia. Quando isso foi escrito em 1895, negros e brancos não se davam muito bem, especialmente aqueles em escravidão. Pouco tempo depois, 1963, quando Martin Luther King lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, vimos isso cumprido. Hoje, em nossos dias, vemos cada vez mais cair o preconceito entre negros e brancos. Isso está acontecendo não só nas igrejas, mas também nas escolas, empresas, esportes, parques infantis, bairros e até casamentos. Estão odiando o preconceito, o que era totalmente diferente nos dias de Ellen White. Veja o antes e o depois. A visão de um grande terremoto em São Francisco, Califórnia. Em 1º de setembro de 1902, ela avisa que as cidades de São Francisco e Oakland seriam visitadas com julgamentos de Deus. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor irá puni-las. Não vai longe o tempo em que elas sofrerão os seus juízos. O Senhor as visitará em ira. Eventos finais, página 114 e manuscrito 114. Em 16 de abril de 1906, ela teve uma visão bem detalhada sobre esse terremoto em São Francisco. Veja como ela descreveu essa destruição. No dia 16 de abril de 1906, 2 dias antes do terremoto. Estando eu em Loma Linda, Califórnia, em 16 de abril de 1906, uma cena assombrosíssima me foi revelada. Numa visão noturna, estava eu numa elevação de onde via as casas sacudidas como o vento sacode o junco. Os edifícios, grandes e pequenos, eram derrubados. Os sítios de recreio, teatros, hotéis e mansões suntuosas eram sacudidos e arrasados. Muitas vidas eram destruídas e os lamentos dos feridos e aterrorizados enchiam o espaço. Não posso descrever as cenas terríveis que me foram apresentadas. Dir-se-ia que a paciência divina se tivesse esgotado e houvesse chegado o dia do juízo. Evangelismo, página 28. Veja os jornais confirmando o cumprimento dessa profecia. Jornal O Estadão. Há 100 anos, terremoto arrasava a cidade de São Francisco. O terremoto e os posteriores incêndios, que destruíram São Francisco, em 18 de abril de 1906, mataram mais de 3.000 pessoas e reduziram a pó a cidade que despontava como a Paris da América. Uma catástrofe que deixou cerca de 250.000 desabrigados. A cidade de Oakland também foi atingida. Vejam o que diz um jornal americano. Na era do século, Oakland era a terceira maior cidade da Califórnia, com uma população de 67.000 habitantes. Quando o terremoto de 1906 atingiu Oakland, ela sofreu danos consideráveis, mas evitou os incêndios devastadores que paralisaram São Francisco. Os residentes de Oakland responderam rapidamente ao desastre e receberam quase 200.000 franciscanos que se refugiaram. Saiba que Ellen White não disse que essas calamidades viriam sobre essas cidades apenas uma vez. Ela nos diz que
Ao nos aproximarmos do fim da história terrestre, as cenas da calamidade de São Francisco hão de repetir-se em outros lugares. Cenas que logo ocorreriam em Chicago e outras grandes cidades também passaram diante de mim. Ao avolumar-se a iniquidade e retirar-se o protetor poder de Deus, haverá tempestades e ventos destruidores. Edifícios foram destruídos pelo fogo e deitados abaixo por terremotos. Eventos Finais, página 115. Ellen White viu a destruição de grandes edifícios na cidade de Nova York. Ela diz: sei que um dia os grandes edifícios que estão ali serão demolidos pela ação construtiva e destrutiva do poder de Deus. Eventos Finais, página 113. Em seguida, Ellen White prevê a destruição das Torres Gêmeas. 92 anos antes de acontecer, veja a profecia e o seu cumprimento. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar, para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam à prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais alto, e neles era empregado o mais precioso material. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente à prova de fogo, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Ouvi uma explosão após outra. Jorravam dessas explosões faíscas sob a forma de setas, e os edifícios estavam sendo consumidos, e em poucos minutos o bloco inteiro de edifícios estavam caindo, e os gritos e gemidos tristes vieram distintamente aos meus ouvidos. Oh my God! Jesus fucking Christ! Oh my God, all these people! Ellen White também previu que o Papa pediria perdão pela maldade cometida na Idade Média e seria aceito em todo o mundo. A profecia foi: a Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão. Não mudou, porém. O papado, que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar, é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantavam com perigo de vida a fim de denunciar sua iniquidade. Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpra o seu propósito.
mas sob a aparência variável do camaleão oculta o invariável veneno da serpente. O Grande Conflito, página 571. O cumprimento da profecia. Ellen White não só previu que a Igreja Católica Romana pediria perdão por seus males passados, como forma de salvar sua reputação, como também previu que os protestantes apostatados aceitarão essa desculpa e honrarão o Papa. Ambos os eventos proféticos se cumprem em nossa geração. Veja essas notícias, que mostram o que Ellen White disse, em detalhes. Janeiro de 2016. Papa pede perdão a protestantes por perseguição católica no passado. Março de 2017. Papa Francisco pede perdão a Deus por falhas da Igreja durante o genocídio em Ruanda. Junho de 2015. Papa na Igreja Valdense de Turim. Perdão pelo passado. O Papa Francisco pediu perdão à Igreja Protestante pelos erros cometidos durante 500 anos de guerras, perseguições e execuções. Da parte da Igreja Católica, peço perdão. Peço perdão por atitudes e comportamentos não cristãos, nem mesmo humano, na história temos tido contra vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos. Ellen White previu que as igrejas protestantes se uniriam com a Igreja Católica Romana. Ela disse isso há 130 anos atrás. Em 1886, Ellen White declarou que as igrejas protestantes, que escaparam da influência da Igreja Católica durante a Reforma Protestante, se uniriam com a Igreja Católica Romana e acabariam com o protesto de Martinho Lutero. Ao falar do catolicismo, Ellen White disse: Esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais, de sua parte, o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Review and Herald, 1º de junho de 1886. O cumprimento da profecia. As igrejas protestantes de hoje se uniram com o catolicismo romano em suas doutrinas e tradições. Já não se ouve a palavra protestante nas igrejas de hoje. Na verdade, muitos dos principais pregadores de hoje abraçam abertamente o catolicismo romano e diz que o protesto acabou. Kenneth Copeland disse: O protesto acabou. Portanto, os protestos acabaram há 15 anos. Se não há mais protestos, como pode haver ainda uma igreja protestante? Talvez agora sejamos todos católicos de novo. O pastor batista Billy Graham disse: Eu achei que minhas crenças são essencialmente as mesmas que as da Igreja Católica Romana. O pastor Paul Crouch também disse: Estou eliminando a palavra protestante do meu vocabulário. É hora dos católicos e os não católicos se unirem. O Papa Francisco chegou hoje à Suécia para aproximar as igrejas católica e protestante. A viagem coincide com os 500 anos da reforma de Martinho Lutero, monge agostiniano, que foi excomungado depois de questionar as doutrinas da Igreja Católica. A ruptura resultou em guerras religiosas sangrentas. Durante uma oração ecumênica na Catedral Luterana de Lund, o Papa disse que é preciso olhar para o passado com amor e honestidade, reconhecer a nossa culpa e pedir perdão. Em 1897, Ellen White profetizou que águas do mar invadiriam as cidades, os tsunamis. Navios se submergirão,
sendo sacrificados milhares de vidas humanas. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Eventos finais, página 22 e 23. O cumprimento da profecia. Navios se submergirão. Ela disse. As águas do oceano transporão seus limites. Ela afirmou. Ela também disse: propriedades e vidas serão destruídas por inundações. Em 1897, ela disse: E romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Eventos finais, página 23. O cumprimento da profecia. Mais de 30 pessoas já morreram nesse incêndio inesperado, que atingiram várias moradias na Califórnia, Estados Unidos. Foi um incêndio tão devastador que os bombeiros não conseguiram apagar os fogos. Mais de 90 mil pessoas tiveram que se deslocar para outras regiões como medida de segurança. Cerca de 70 torres de celulares foram consumidas pelas chamas, apontaram as autoridades locais. Os esforços humanos não foram capazes de extinguir as chamas. Muitas mansões foram destruídas pela fúria das chamas. Ellen White disse: os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Vejam agora o antes e o depois desses incêndios. Muitos palácios foram varridos pela fúria das chamas. Totalmente destruídos pela fúria das chamas. Vamos ver outra previsão de Ellen White, que se cumpre em nossos dias. Em 1898, Ellen White disse que viria o tempo em que os produtos lácteos, carne e ovos se tornariam alimentos não seguros para comer. Ela disse: breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga,
por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra. Ellen White, em Conselho sobre Saúde, página 478. A carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as doenças nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Os que comem alimentos carnes mal sabem o que estão ingerindo. Frequentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos e saber que espécie de carne estão comendo, iriam repelir enojados. O povo come continuamente carne cheia de micróbios, de tuberculose e câncer. Assim são comunicadas essas e outras doenças. Ellen White, A Ciência do Bom Viver, página 313. O cumprimento da profecia. Hoje, os animais estão doentes, e o leite também está doente, impróprio para o consumo. Por causa da maneira em que são criadas, dentro de gaiolas fechadas, as galinhas ficam doentes e estressadas. Então, seus bicos são cortados, para evitar que elas comem as carnes umas das outras. As carnes de galinhas e os ovos estão contaminados com antibióticos, causando assim uma série de doenças nas pessoas. Como Ellen White previu, hoje não há mais segurança no uso de ovos, leite e carne, por motivo de doenças nos animais. Ellen White afirmou: o povo come continuamente carne cheia de micróbios, de tuberculose e câncer. Testes confirmam drogas proibidas em carne dos Estados Unidos. Agora, algumas profecias de Ellen White, que acontecerá em breve. Leis para guardar o domingo serão aplicadas e serão obrigatórias. Mais cedo ou mais tarde, serão aprovadas leis dominicais. Review and Herald, 16 de fevereiro de 1905. Em breve serão impostas as leis dominicais, e homens em posições de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. Manuscritos e Releases, volume 4, página 278. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. O Grande Conflito, páginas 578, 579 e 592. O protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então, haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuará sua estranha obra na terra. Ellen White, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 910. Em 1888, Ellen White previu que a Igreja se unirá com o Estado. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da união da Igreja com o Estado, as invasões do Espiritismo, os furtivos mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Os preparativos para unir a Igreja com o Estado já deram início. Veja isso.
Donald Trump prometeu fechar a abertura entre a igreja e o Estado. Donald Trump: eu quero dar o poder de volta à igreja. Segundo a profetisa Ellen White, o poder religioso tem que estar dirigindo o governo. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve, a tal ponto, dirigir o governo civil, que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. O Grande Conflito, página 443. John Kennedy pagou o preço por defender a separação da Igreja e do Estado. Veja parte do discurso que levou ao assassinato do presidente John Kennedy. Eu acredito em uma América onde a separação da Igreja e do Estado é absoluta, onde nenhum prelado católico poderia dizer ao presidente, se ele fosse católico, como agir, e nenhum ministro protestante diria a seus paroquianos para quem votar. Veja o que disse o vice-presidente dos Estados Unidos sobre a união da Igreja e do Estado. Santorum: eu quase vomitei depois de ler o discurso de JFK sobre Igreja, Estado. Eu não acredito em uma América onde a separação da Igreja e do Estado é absoluta. Segundo Ellen White, o povo vai pedir uma lei dominical. Os dignitários da Igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domínio. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. O Grande Conflito, página 592. Os bispos da União Europeia apoiam o pilar dos direitos sociais, pedem o reconhecimento do descanso do domingo. Ele quer trazer de volta as igrejas evangélicas debaixo de sua autoridade. No dia 31 de outubro de 2017, o Papa Francisco assinou um documento unindo os evangélicos e os protestantes, curando ainda mais a ferida do papado, causada pela reforma protestante. Este é um cumprimento da profecia bíblica do fim do tempo, e isso ajudará a preparar o cenário para a marca da besta e a segunda vinda de Jesus Cristo. Algo grande está prestes a acontecer. Isso vai mudar drasticamente o mundo, como conhecemos. Existem muitas outras profecias de Ellen White que já se cumpriram, estão se cumprindo e irão se cumprir em breve, mas que não estão nesse vídeo. Estas profecias, porém, foram mostradas aqui, para que creiais que Ellen White é a mensageira do Senhor. Quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Jeremias 28, verso 9. Observação: você poderá notar pela internet que existem vários sites que atacam Ellen White. Lá você encontrará citações que foram tomadas completamente fora do contexto e torcidas para se adequar aos seus ataques preconcebidos. Por favor, não se deixe enganar por esses sites. Para a mente sincera, que esteja aberta para ver a verdade, não há dúvidas de que Ellen White era uma mensageira de Deus. As visões, sonhos e profecias de Ellen White nunca foram contraditadas pelos acontecimentos. A insegurança econômica de hoje, os conflitos políticos, a agitação social, o declínio nos valores morais, o ressurgimento do espiritualismo, o interesse mundial pela união das igrejas, são um cumprimento surpreendente de suas previsões. As suas previsões sobre saúde, feitas há mais de 100 anos, estão hoje sendo confirmadas por pesquisas de especialistas. E muitas de suas previsões que ainda não foram cumpridas, agora podemos ver que começam a acontecer. A lei dominical é uma delas. Ellen White era um profeta de Deus? Sim, as provas são irrefutáveis. E não pode haver dúvidas. Ellen White era uma verdadeira profetisa, como você viu nesse vídeo. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.